Bom dia novamente, oitavo ano. Vamos agora para a nossa breve explicação da semana 2. Pois bem, eu peguei aqui uma figura de forma redonda, né? Que é a nossa circunferência. E a parte interna é o círculo, tá? Então, nessa figura, imagine que isso aqui, meninos, a grosso modo, seja o pneu da bicicleta de vocês. Tá? O pneu seja aqui, essa parte externa, a nossa circunferência. Se eu pegar dois raios da bicicleta de vocês, pega dois raios da bicicleta e coloca um do lado do outro. Então nós vamos ter o que se chama diâmetro. Então o diâmetro, esse segmento aqui, ó, que ele vai pegar o quê? Dois raios da bicicleta de vocês. É o comprimento que vem dessa extremidade da circunferência até essa extremidade. E o que é raio? A grosso modo, vamos lembrar o raio da bicicleta de vocês mesmo. Raio é todo segmento que parte do centro da minha circunferência até a sua extremidade. Então, o centro da minha circunferência é onde vocês vão colocar aquela pontinha do compasso metálico para desenhar a circunferência. Vocês colocam o compasso aqui, aquela pontinha de metal, que vai furar o caderno de vocês, né? Vai até fazer um furinho. Aonde acontece aquele furinho no caderno, a gente fala que é o ponto O, ou seja, centro da circunferência. Quando eu abro meu compasso para desenhar a minha circunferência aqui, aquela abertura que eu faço no compasso é o meu raio, ou seja, é o segmento que parte do centro da circunferência até a sua extremidade. Então aqui eu vou ter um raio. Se eu colocar aqui no centro, ó, e riscar uma outra extremidade para cá, eu vou ter outro raio. Se eu colocar aqui do centro até a extremidade, eu vou ter outro raio, como se fosse a raiação da bicicleta de vocês mesmo. E quando eu tenho dois raios, a soma de dois raios, eu vou ter o diâmetro. Então o diâmetro representado pela letra D minúscula, o raio representado pela letra R minúscula. Então o diâmetro é igual a 2 vezes o valor do raio, ou seja, se eu pegar esse raio mais esse raio, eu vou ter um diâmetro. Então o diâmetro é igual a soma de dois raios. Então, diâmetro igual a 2R, ok? O que é bissetriz, meninos? Bissetriz, ela é aquele segmento que vai dividir o ângulo em duas partes exatamente iguais. Aqui eu peguei um ângulo de 90 graus, tá? Quando eu traço uma bissetriz aqui a partir do vértice, essa bissetriz vai dividir esse ângulo em duas partes iguais. 90 dividido por 2 vai dar 45 para cada lado. Então essa é a bissetriz. A bissetriz, ela vai dividir o ângulo, a medida do ângulo, em duas partes exatamente iguais. Por fim, nós vamos ver o que é mediatriz. O que é mediatriz? A mediatriz é aquele segmento, meninos, que ela vai fazer o quê? Ela vai dividir um segmento em duas partes exatamente o quê? Iguais. Deixa eu fazer a grosso modo para vocês entenderem aqui o que seria ponto médio. Ponto médio, vamos observar na parte superior aqui. Quando eu traço um segmento, tá? Aqui no caso eu peguei uma régua de 30 centímetros e divido aqui no meio certinho, ou seja, eu deixei 15 centímetros para cá e deixei 15 centímetros para lá. Então eu peguei o meio certinho da régua. Então, onde eu pego o meio certinho, ali vai ser o que eu chamo de ponto médio, representado pela letra M. Ele divide o segmento em duas partes exatamente iguais, tá? Então, ponto médio divide o segmento em duas partes iguais. Pegando o PET de vocês aqui, ó, aqui eu tenho o segmento AB. Digamos, a grosso modo, que esse pedacinho aqui valha 6 centímetros e esse aqui vale 6 centímetros. Então, quando eu tracei aqui o ponto médio, olha, eu dividi em duas partes exatamente iguais, 6 para lá, 6 para cá. Então a minha mediatriz, ela faz isso. Ela é um segmento de reta que ela vai um segmento, né, que ela vai dividir o lado em o segmento em duas partes exatamente iguais. Então quando eu tracei essa mediatriz aqui nesse desenho, ela dividiu esse lado AB em duas partes exatamente iguais, 6 para lá e 6 para cá. E ela faz esse segmento, ela faz com o segmento um ângulo de 90 graus. Então ela fez trocando em miúdos, que eu gosto de facilitar. Então essa reta aqui, esse segmento aqui, que é a minha mediatriz, né? Esse segmento aqui, que é a minha mediatriz, ó. Tá vendo a mediatriz aqui? Eu vou até traçar novamente em azul por cima para facilitar. O que essa mediatriz fez? Ela dividiu
o segmento AB em partes exatamente iguais, ou seja, 6 para lá e 6 para cá. E ao fazer essa divisão, ela também faz um ângulo de 90 graus. Olha o ângulo de 90 graus aqui, ó. Esse ângulo mede 90 graus. Então ela dividiu. Então eu falei que o segmento PA, que é esse pedacinho aqui de cima, esse lado PA, é exatamente igual também ao lado PB. O lado PA é exatamente igual ao lado PB. Por isso que eu coloquei esses dois tracinhos para indicar que são iguais. E quanto que vale o ângulo P, começando aqui na letrinha P, MB. PMB, que ele vai valer 90 graus. PMB 90 graus. Trocando em miúdos, então, a mediatriz é o segmento, ela vai passar pelo ponto médio, ou seja, ela vai dividir esse segmento em partes exatamente iguais, então ela vai passar pelo ponto médio dele, e ela vai fazer um ângulo de 90 graus. Ela vai criar um ângulo de 90 graus e vai dividir o segmento em partes iguais. O PET de vocês aí, a única atividade que tem, eu vou fazer uma bem parecida, ele pede que vocês reproduzam esses desenhos que a gente vai, esses termos, esses conceitos que a gente acabou de falar. O que é bissetriz? Bissetriz é aquele segmento que vai dividir o ângulo em duas partes iguais. E a mediatriz é aquele segmento que vai passar pelo ponto médio de um segmento já traçado, fazendo nele um ângulo de, determinando nele um ângulo de 90 graus. O exercício do PET dessa semana, o que vai pedir para vocês? Primeira coisa, ele vai pedir para vocês fazerem uma circunferência. Então, pega o compasso de vocês. Aonde furar o caderninho de vocês, aquela ponta de metal do compasso, ali vocês vão marcar como ponto O, origem da circunferência. Pediu para vocês fazerem um raio medindo 2. Eu vou colocar um raio medindo 4, só para ficar um pouquinho diferente. Mas no lugar do 4, vocês vão colocar 2. Marque o ponto central O, ou seja, onde deu o furinho do compasso, né? Ele será o vértice do ângulo POQ. Eu vou fazer aqui no caso um ângulo POQ aqui, tá? Eu não vou colocar igual não, e fiz também a mão livre, tá? Então esse aqui vai ser o meu ângulo PO, que vai ser o vértice Q, tá? POQ. De modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência, ou seja, eu desenhei eles em cima da circunferência. E cuja medida seja 120. O meu aqui vai ser outra medida. Eu vou fazer um ângulo de 150, só para vocês terem uma ideia. Tá? Construa a bissetriz desse ângulo. Tá? Tá bom, então vamos lá. Construa a bissetriz. Como eu falei com vocês que a bissetriz divide o ângulo em partes exatamente iguais, aí no caderninho de vocês façam bem bacana, que eu vou fazer a mão livre, tá? Então eu vou fazer a minha bissetriz aqui. Então, como ela divide em partes iguais, uma é medir 75 e o outro é medir 75, que é metade de 150 e 75. Né? Construa a bissetriz do ângulo e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e o lado desse ângulo. Depois trace o segmento de reta PQ. Trace o segmento de reta PQ, ó, segmento de reta PQ. Então nós vamos traçar aqui o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Então, se eu for traçar aqui um segmento de reta PQ, ó, PQ. Se eu fiz ele com 10 centímetros, o ponto médio vai ficar aqui, né? Ó. Então, digamos que aqui seja, se for 10, metade de 10 é 5. 5 centímetros aqui e 5 centímetros lá. Tá bom? Então, eu tracei aqui o ponto médio. O ponto médio é aquele ponto que fica exatamente no meio do segmento, dividindo em partes exatamente iguais. Bom, essa é uma breve explicação que vocês vão fazer na semana 2. Bem curtinha, né? Qualquer dúvida, conexão escola, WhatsApp, Facebook. Tá bom? Um forte abraço.